Apocalipse, capítulo de número 2, por gentileza. Deixa eu ver se eu consigo começar no fim. Para ver se eu termino no começo. Glória a Deus. Quero fazer uso de 2 versículos aqui para fazer uma introdução rápida acerca de um entendimento que veio no meu espírito. De 2 igrejas que eu creio que vão ter características diferentes no final dos tempos, principalmente nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Quero que você vá comigo aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, por gentileza. Diga assim comigo: 2 igrejas. Você escolhe a que você quer participar dela. Fala para o seu irmão, você decide. E não é um programa da Globo. Fala, no final desse culto você decide. Fala para o seu irmão, e no final desse culto você decide. E não tem 0800, irmão. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, diga comigo assim para você me ajudar, pratica as primeiras obras. Mais uma vez, se você puder me ajudar, pratica as primeiras obras. Pela terceira e última vez, a palavra está dizendo, pratica as primeiras obras. Vamos falar um pouco sobre isso, mas eu quero te levar um pouco acima desse entendimento. Quero te levar num nível acima de praticar as primeiras obras. Eu acho que eu não estou no lugar certo. Eu quero te levar acima. Então vai no 19, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. Diga comigo, eu conheço. Ele conhece, irmãos. Ele continua conhecendo. Nada apanha ele de surpresa. Eu conheço o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. No final você vai escolher qual igreja você quer participar. A igreja que está sendo constantemente convocada a voltar às primeiras obras, a voltar ao primeiro amor, a voltar às primeiras práticas, a se arrepender e voltar. Ou a igreja que sabe, querido, que ela pode produzir mais, que ela sabe que ela pode perseverar nesse tempo, que ela sabe que ela pode ter as últimas obras maiores do que as primeiras. A glória da segunda casa será maior. Deus tem coisas maiores para a igreja nesse tempo, irmãos. Deixa eu me fazer entender, Deus tem coisas maiores para a igreja nesse tempo. Mas eu estou diante de 2 cenários. Um cenário onde uma igreja está sendo convidada a voltar, e um cenário onde uma igreja entendeu que podia prosseguir e fazer mais. Você está comigo? Dentro desse paralelo aqui, que a gente quer trabalhar um pouco devido à ceia, seja um tanto quanto objetivo, se o Senhor assim permitir. Nós estamos diante de cenários, irmãos, que eles são repetitivos. A palavra do Senhor diz através da boca do servo do Senhor aqui, em Eclesiastes, Salomão, que não tem nada novo debaixo dos céus. E nós tivemos contextos semelhantes assim. Coloca para mim, por favor, aí Jeremias 6,16. Tanto no novo, na velha aliança, como na nova, nós temos essas oportunidades. Eu sei que você vai fazer a escolha certa. 2, 3 pessoas. E eu sei que você vai fazer a escolha certa. Aleluia. Capítulo 6, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, é profético.
Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, diga comigo, não andaremos. 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não. Essa igreja, irmão, que vai perdurar ao longo do tempo, sendo uma igreja que constantemente vai ter que ser, de alguma forma, volta, arrepende-te, olha, escuta, olha, presta atenção na vereda, olha, busca, olha, não é isso que Deus tem para você. Olha, Deus quer te levar além, olha, constantemente, irmão, porque é uma igreja que chega em Apocalipse ali, e Deus está tendo que ainda estar exortando a voltar. Justamente porque há esse cenário. Mas agora vai comigo para a gente só fazer um pequeno alicerce aqui, 2 Timóteo capítulo 4, por gentileza. Vamos fazer um paralelo entre Velho e Novo Testamento. Se o Senhor me der graça, vai dar certo. 2 Timóteo, Paulo discipulando o seu discípulo na fé, Timóteo. E começa no capítulo 3, versículo 10. Tu, pois, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. É o que aconteceu com a igreja lá, que fez com que as últimas obras fossem maiores do que as primeiras. Perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Lista. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E ele está trabalhando essa questão de exortação a perseverar na sã doutrina, perseverar nos ensinamentos, perseverar, querido, diante de um discipulado apostólico. Um mestre com o seu discípulo dizendo, oh, tu tens seguido de perto, tu tens caminhado do meu lado, tu tens visto, tu tens de perto acompanhado a minha doutrina, meu modo de viver, a minha fé, a longanimidade, sabe? E as perseguições que sofremos. E ele está trabalhando essa questão, mas ele chega no capítulo 4. E dentro deste modelo, dentro deste entendimento de estar preparando um sucessor, quem sabe, um discípulo, ele então diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo, a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O desejo de ser ou de ter aquilo que não pode ter e ser. Concupiscências. Diga assim comigo, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, ser sóbrio, em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós temos um paralelo aqui, querido, que o profeta está dizendo, olha, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, esse caminho vai te conduzir a um descanso, a uma paz. Perguntai, para que você possa ser ingressado nesse caminho. O caminho do Senhor é perfeito, a vontade do Senhor é aprovada, ele é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Mas aqui o profeta está dando essa diretriz, dando esse ensinamento, dando essa doutrina, e o povo está dizendo, nós não vamos andar, nós não vamos te escutar. Aí nós vamos chegar lá em Apocalipse, vamos ver por que Deus está ainda trabalhando para voltar. Porque faltou ouvidos. E no Novo Testamento não é diferente, irmão. Diz que viria um tempo em que não suportariam a sã doutrina. A pessoa buscaria ouvir aquilo que ela quer ouvir. Mas ela não quer se submeter a uma autoridade. Ela não quer respeitar. Ela não quer estar debaixo. Ela quer viver do jeito, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Você gostou, né? E a pessoa vive por si, o pastor fala, não pode, está errado, e a pessoa vai lá e faz. Aí não tem a última obra maior do que a da primeira, porque falta. Nós vamos caminhar aqui em algo que vai te levar a uma glória maior.
que vai me levar a uma glória maior. E não tem nada novo debaixo dos céus, irmãos. Abre comigo aí, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 17. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo. O Senhor foi com Josafá, assim como Ele é comigo, é contigo, é conosco. Emanuel. Diga assim comigo, é 3, por favor. Diga assim, e o Senhor foi com Josafá, mas Ele é comigo. Diga para a pessoa que está dizendo, Ele é contigo. Mais uma vez, Ele é conosco. E aqui há uma informação muito importante que eu quero te colocar dentro dela. Está dizendo assim, e o Senhor foi com Josafá, porque andou, diga comigo, não sem motivo, não sem propósito. Está listada essa palavra primeiro. Olha que coisa, irmãos. E o Senhor foi com Josafá porque andou, diga comigo, nos primeiros caminhos de Davi. Porque nos primeiros caminhos de Davi, irmão, é conforme o meu e os teus primeiros caminhos numa igreja. Lembra do primeiro amor? Você chorava, você ia para as vigílias, você se derramava, você queria mais, você não se importava com tantas outras coisas, você queria estar na presença de Deus, ouvir o que Deus tinha para falar. E não foi diferente com Davi. Os primeiros caminhos de Davi então, ele buscava a presença de Deus mesmo, queria ouvir mesmo a direção de Deus. E a palavra do Senhor diz que por isso ele se inseriu por um determinado momento nessa igreja que ia crescendo, 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 até que se torna muito grande. É o que Deus tem para você, é crescimento. O que Deus tem para você, querido, é desenvolvimento, é que você desfrute do melhor dessa terra, é que você experimente a glória da segunda casa, é que as tuas últimas obras sejam mais robustas, mais, sabe, portentosas, mais, sabe, do que as primeiras. As pessoas vão olhar para você, eu te vi lá atrás. Rapaz, olha o que Deus fez na tua vida, cara. Eu quero esse Deus. Eu vejo Deus na tua vida. Eu sei de onde você saiu. E com isso, irmãos, Davi tinha esse entendimento nos primeiros caminhos que ele percorreu, de consultar o Senhor. Eu vou subir, eu vou rodear. Sobe, rodeia. O Senhor vai me entregar nas mãos, vou. Escuta primeiro um ruído de marcha pelas copas das amoreiras. Quando você ouvir isso, você sobe, porque o Senhor é contigo, vou entregar na tua mão. Ele fazia assim. Diga assim, esses são os primeiros caminhos. E nos primeiros caminhos de Davi, 2 Samuel 5,10, por favor. Diga assim comigo. É isso aí, a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. É isso aí, as últimas obras ser maiores do que as primeiras. E eu não ter que simplesmente voltar a praticar as primeiras obras, mas eu crescer independente do cenário e das circunstâncias. Tá bom isso para você? É o que Deus tem para você e para mim. Diga assim comigo, e Davi se ia cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele, assim como é com você. É o que Deus tem para a igreja, irmãos. E nesse tempo, Davi esperava, ouvia e praticava. Esperava a direção, ouvia, obedecia, conquistava. Não foram lutas fáceis. Nunca pense que vai ser fácil, porque senão não tem graça. Não vai ser com a força do seu braço, nem com a força do meu. Você vai ver o sobrenatural de Deus para você crescer. Então o gigante tem que cair, mas o gigante não cai de qualquer jeito.
Davi soube descer no ribeiro das águas. Davi soube buscar as armas espirituais e desfazer das armas de Saul. Eu não quero esse tipo de arma, que esse tipo de arma não funciona. Eu vou buscar no ribeiro das águas. Os primeiros caminhos de Davi. 2 Samuel 8:6. Coloca para mim, por favor, em outra tradução aí, a RA. Diga assim comigo. E o Senhor. Vamos ver a parte B do versículo. Diga assim, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tem gigante? Dá vitória. Tem um exército? Dá vitória para o Davi. O que é que está impedindo aí? O que está pegando? Você vai ter vitória. Essa igreja chega no final em Apocalipse, diz assim, as obras posteriores são maiores, melhores, mais robustas, mais consistentes do que as primeiras. Mas vai chegar uma igreja, volta para trás, começa de novo. Fala para o seu irmão, você decide. O que é que pegou? Fala para o teu irmão, o que é que pegou? É que chegou um tempo, irmão, que era o tempo de fato dos reis irem para a guerra. E Davi sabia lutar, irmão. Davi sabia lutar. Davi usava armas espirituais. Davi soube derrubar o gigante, porque ele entendia e ele tinha certeza que ele não dependia dele para o gigante cair. Ele sabia que do Senhor era a guerra. Continua sendo do Senhor a guerra, irmãos. Eu só me posiciono corretamente, o Senhor derruba o meu gigante. Você não vai conseguir derrubar gigante, irmãos. Nem eu. Mas o Senhor, pela tua obediência, pela tua atitude, pelo teu posicionamento, o gigante cai. E não tinha nada que parava na frente de Davi. Ele ia crescendo, aumentando cada vez mais, porque o Senhor era com ele, assim como é comigo e assim como é contigo. Mas chegou um determinado momento que ele sabia o que era para fazer, mas ele preferiu não fazer. Aí sai das primeiras obras, dos primeiros caminhos, e agora ele decide ficar no palácio. Agora ele decide não ir para a guerra. Agora ele decide não ouvir aqueles que estão com ele. E você sabe o fim da história. Você vai ver que Davi, ainda que o Senhor perdoou Davi, mas a consequência foi grave, irmão. Você vê as sequelas que ficaram. A partir do momento que Davi deixou os primeiros caminhos, e ele incorreu em desobediência, em sair da presença, em sair da direção. Ele teve problema dentro da sua casa, ele teve problema dentro do seu reinado. Ele passou vergonha, humilhação. Você está comigo? E é nesse contexto que Deus tem que chegar e falar, ó, vem um profeta e conta uma historinha para ele. Ó, tinha um homem que tinha um monte de ovelhinha, tinha outro lá que tinha uma só, aí vai, mas o cara desse tem que morrer. O duro quando a pessoa age na carne é assim, ela nem percebe o que está fazendo. Porque o profeta chegou lá e começou a listar para ele a situação, e falou, um cara desse tem que morrer. O profeta falou, eu sei. És tu. Aí ele tem que se arrepender, ele tem que voltar, ele tem que... Você está comigo? E querido, não é diferente. Abre comigo, por favor, aí. 2 Crônicas, capítulo de número 14. Quero tentar ser bem objetivo, se o Senhor me permitir. Josafá. Você conhece um pouco a história de Josafá, eu não quero aqui encher linguiça. Josafá começou bem, irmãos. Ele começou a ensinar, ele começou, sabe, buscar a presença de Deus. Ele começou nos primeiros caminhos de Davi, diz a palavra aqui, que nós lemos. Ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Enquanto ele andou nos primeiros caminhos de Davi, o Senhor fez com que todos ali trouxessem presentes a ele. Ele foi muito bem. Mas chegou um determinado momento, que nós falamos aqui esses dias atrás, que ele começou a fazer aliança sem consultar o Senhor. E o Senhor então teve que trazer conserto.
Você fez isso, por causa disso vai vir uma luta aí. Você fez isso, por causa disso, grande luta vem contra ti. E ele teve que retomar. Mas aqui nesse mesmo contexto, aqui nós vamos falar um pouco de Asa. Capítulo 14, 2 Crônicas 14, versículo 8. Eu quero ser bem rápido aqui. Querido, não espere moleza. Não espere moleza. Para o milagre, querido, acontecer, tem que ser algo superior à sua capacidade sozinho de lidar. Deus quer te mostrar que Ele é Deus. Então não espere moleza. Mas tenha expectativa de grandes vitórias. A partir do momento que você tenha grande obediência à correção. Olha o que acontece aqui. Tinha, pois, Asa um exército de 300 mil de Judá que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. Diga comigo, 580 mil. E Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Diga assim comigo, 580 mil. Contra 1 milhão. Se fosse só isso, já estava difícil. Eu digo comigo, mas tinha 300 carros de guerra. Não espere moleza, irmão. Mas espere um resultado robusto. Porque o Senhor é contigo. Mas olha o que acontece aqui, versículo 11. Asa clamou ao Senhor seu Deus. E Asa clamou ao Senhor seu Deus. Ele continua, querido. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu te conduzo em triunfo, eu te tomo pelas mãos. Ele abre o mar, querido. Ele te faz atravessar e cantar o hino da vitória. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Asa está aqui. O Asa está nos primeiros caminhos. O Asa está ouvindo e obedecendo. O Asa está confiando. O Asa não está agindo na carne, o Asa não está agindo na força do braço. O Asa sabe que a luta é grande, o Asa sabe que é até impossível enfrentar com 580 mil, um exército de 1 milhão, com 300 carros de guerra. Mas o Asa, diz a palavra, clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e eles... É o que Deus tem para você. É o que Deus tem para você. Com perna machucada ou sem. Deus tem vitória para nós, irmãos. Pastor, está difícil. A vitória vai ser maior. Você não sabe o tamanho do problema, querido. Eu sei o tamanho de Deus. É juntar a fome com a vontade de comer. Quando você se coloca na dependência e fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu sei que eu sozinho não vou conseguir. E eu estou andando nos teus caminhos. Eu estou ouvindo a tua voz. Eu estou obedecendo. Eu estou submisso à tua vontade. Eu sei estar debaixo de autoridade. Prepare-se para vencer. Aqui Deus não está falando, Asa, você tem que voltar. Deus está falando, o que você precisa, Asa? Deus é contigo. Deus é contigo. Você clama e Ele responde. Pastor, Deus não está respondendo. Volta. Se humilha. Pratica as primeiras obras. Olha o que acontece aqui, irmãos. Deus não deixa sem resposta. Houve uma grande vitória, sim ou sim? Capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus. 2 Crônicas 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Pode voltar por favor, pode voltar lá na Revista e Corrigida, Corrigida Fiel. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo Judá,
E Benjamim, o Senhor está convosco. Fala para o seu irmão, o Senhor está convosco. O Senhor ainda está conosco, irmão. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, diga assim comigo, e o buscava, o achava. Buscar-me-eis e me achareis. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Querido, não importa qual é o contexto existencial, você e Deus é maioria. Diga assim, Asa venceu. E Deus falou, vou continuar te dando vitória. Eu vou continuar sendo contigo enquanto você estiver comigo. Eu não te deixo, mas se você me deixar, você vai sofrer as consequências. Mas tem outra guerra aqui. Capítulo 16. Estou sendo bem sucinto, mas você conhece a história. Estou querendo te colocar dentro de um paralelo entre duas igrejas. Há uma situação aqui, querido, no 16, no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para que ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon e Adã, e aí mais essas cidades aí. Sucedeu que ouvindo, versículo de número 5, e sucedeu que ouvindo a Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Versículo 6, então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispa. Versículo 7, naquele mesmo tempo, o que aconteceu no capítulo 15 volta a acontecer. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, por que confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os teus primeiros caminhos, porventura não foram as tuas primeiras obras lá atrás, não foram os etíopes, os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora, diga comigo, haverá guerras contra ti. Fala para o seu irmão assim, azedou a maionese. Vou te dar uma característica, querido, do que Paulo está falando a Timóteo no capítulo 4. Amontoarão para si doutores segundo suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, querido. Terão coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que quer, não aquilo que precisa. Fala para o teu irmão, deixa Deus falar com você o que você precisa ouvir. Não o que você quer ouvir. Pastor, eu sou teu amigo. Eu prefiro ser amigo de Deus. Que o meu Deus me diz assim, eu serei seu amigo se você fizer o que eu te mando. Já não vos chamarei de servos. Mas, querido, não adianta amizade sem submissão. Aqui, não era para ter guerra, não era para passar por luta, era para simplesmente continuar nos primeiros caminhos.
Está vindo uma luta aí. Eu sei que lá atrás o Senhor já me deu vitórias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como que eu venci lá atrás? Confiando em Deus. Como que eu venci lá atrás? Colocando toda a minha confiança no Todo-Poderoso. Eu não vou buscar atalhos, irmãos. Não vou buscar jeitinhos. Não vou buscar mecanismos. Eu vou buscar de novo a presença de Deus. Até que Ele venha. Buscai ao Senhor até que Ele venha. Não veio ainda, continua buscando. Ele não tem resposta ainda, não se move. Não se mexe. Não coloca a tua mão, senão Deus tira dele. O que acontece aqui? Aqui tem o pior agora. Por que chega lá no Apocalipse, volta, se arrepende, volta às primeiras obras? E por que tem uma que as últimas obras são maiores do que as primeiras? Aqui está a resposta. Versículo de número 10. Diga assim, porém Asa se indignou contra o vidente. As pessoas não querem correção, irmãos. Escapou. Porém, Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E caiu Asa doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Nada contra o médico, irmão. O médico é uma bênção. E muitas coisas que são bênçãos. Mas, em primeiro lugar, vem o Senhor. Quando o Senhor é primeiro na tua vida, irmão, você está nos primeiros caminhos de Davi. Quando o Senhor é tudo para você, você está no primeiro caminho de Davi. Aí você vai crescendo e aumentando cada vez mais. Aí o Senhor te dá vitória por onde você quer que pisa. Aí a porta que não abre para ninguém, para você abre. Por que dá certo com Ele? Não, querido, dá certo contigo, dá certo com todos nós. Se nós entendermos que o Senhor, Ele deixa claro. Tu entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele respalda com Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes. E não coloca o teu apoio, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele colocará o Zera no chão, e Ele derrubará o gigante, e Ele endireitará as tuas e as minhas veredas. E quando eu me permito corrigir, irmão, me permito me submeter, eu sou sujeito, eu sei o que é estar debaixo de autoridade, eu estou no caminho certo. Quando Davi saiu disso, ele teve derrota. Quando Asa saiu disso, ele teve derrota. Podia listar aqui uma série inumeráveis de homens. E aqui eu entendo, e eu quero rapidamente caminhar para a ceia. O que Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo de número 3. Me perdoe pela dureza da palavra. Vós sois tão insensatos, Gálatas. Vós sois tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Os primeiros caminhos de Davi, irmão, é consulta, é caminho, é vontade de Deus, é eu realmente falar, Senhor, independente de qualquer coisa, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui, como disse Moisés. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui, não me faça dar um passo, porque sem o Senhor eu sei que eu nada posso fazer. Mas se o Senhor está comigo, Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar um sinal, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me dar uma direção. Querido, se a direção vem, não tem gigante, não tem etíope,
não tem nada e nem ninguém capaz de impedir a tua vitória. Eu queria terminar com esse texto aqui para a gente encerrar. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos, e é bom a gente orar e tomar cuidado com isso. Isso é sério. Pode ler outros textos. 1 Timóteo 4 vai falar também expressamente que esse tempo é um tempo difícil. Paulo está falando sobre isso. Mas eu quero voltar no 2 Timóteo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Ainda que o profeta está dizendo lá, ponde-vos na veredas antigas e perguntai pelo bom caminho e andai por ele, assim achareis descanso para vossas almas. E eles estão dizendo, não andaremos. Não é diferente aqui, irmão. Pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Continua, por favor. Porque virá tempo em que não sofrerão. Coloca outra tradução, por favor. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos, suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, fala para o teu irmão, mas tu. Não, fala para ele aí, irmão. Mas tu. Ser sóbrio. Em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpra o teu ministério. Vamos cear.